Nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões, série de exposições, pensando um pouco a respeito de mordomia cristã, a respeito da organização da nossa vida. Temos pensado um pouco sobre gerir os recursos que nós temos recebido do Senhor, seja o nosso tempo, sejam os nossos tesouros, sejam os nossos talentos, seja o nosso próprio corpo, o nosso templo do Espírito Santo. Tudo isso nos é confiado pelo Senhor, juntamente com todas as dádivas que nos vêm às mãos. Tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor. E na nossa última semana nós começamos a pensar a respeito disso, sobre gestão da vida, sobre essa ideia de mordomia cristã. A palavra grega seria o oikonomos, né? Oikos, casa, nomos, lei. Então seria literalmente colocando ordem na casa. É quando nós colocamos ordem na vida. Quando nós pensamos e agimos a partir de um direcionamento do Senhor, organizando cada área da nossa vida. Poderíamos falar aqui de inúmeros recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição, mas vamos pensar aqui ao longo dessa série sobre tempo, sobre tesouros e sobre aptidões, talentos. O texto que está diante de nós vai nos trazer um pouco de assunto para conversarmos nessa noite, mas é bom nós nos lembrarmos um pouquinho daquilo que pensamos na última semana. Pensamos que a mordomia cristã, ela é tão importante, primeiramente porque ela é um assunto espiritual, a nossa responsabilidade espiritual. Vimos no famoso texto da parábola dos talentos, que o Senhor, Ele confiou a cada um de nós dádivas. O Senhor colocou nas nossas mãos dons, e estes dons, esses talentos, esse tempo, esses recursos, tudo o que temos, Ele colocou nas nossas mãos para que possamos administrar. Então pensamos aí rapidamente em 4 princípios. Primeiro, o princípio da propriedade. O que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Deus. Segundo, o princípio da responsabilidade. O que de Deus eu tenho, ou o que Deus colocou nas minhas mãos, aquilo que é dele e Ele colocou nas minhas mãos para administrar, eu devo fazer isso da melhor forma possível. O Senhor distribuiu estes dons de acordo com a nossa capacidade administrativa. Portanto, aquilo que eu tenho, Deus sabe que eu tenho capacidade de administrar. Não serei responsabilizado por aquilo que eu não tenho, mas sim em como administrei aquilo que eu recebi das mãos do Senhor. Esse é o princípio aí da responsabilidade. Depois nós pensamos no princípio da prestação de contas. Um dia nos encontraremos com o Senhor. E neste dia, nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós recebemos, todos os recursos preciosos que Ele colocou nas nossas mãos. E por último, pensamos no princípio da recompensa. Haverá recompensa, existe recompensa. Não só recompensa para além, não só recompensa quando nós nos encontrarmos com o Senhor, mas há recompensa aqui e agora também. A recompensa do processo, esse senso, essa razão, esse propósito que nós identificamos, quando entendemos que tudo que temos está, tudo que Deus colocou nas nossas mãos, é para que nós possamos servir aos outros, servir a este mundo, e para adorá-lo, para render a Ele adoração também com a nossa vida, com a nossa existência. Nós nos alegramos também com o processo, mas não só com o processo, nós nos alegramos durante o processo com as dádivas que Ele nos supre durante esse processo. Quando pensamos na parábola dos talentos, vemos que aqueles que receberam o que administrar, também eram supridos por aquilo que eles administravam. O Senhor não deixou para eles não deixou para eles o que administrar e mais uma graninha extra para eles cuidarem dos afazeres deles, da vida deles, da comida deles, da roupa deles, não. Eles tinham aquilo que o Senhor colocou para que eles administrassem. E essa administração incluía aquilo que eles recebiam, incluíam aquilo que era para eles provisão. Então os dons que o Senhor nos dá é para o serviço sim, mas também para nos prover. Quando o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo sobre as riquezas, ele fala que o Senhor nos deu riquezas para a nossa satisfação e para servirmos aos outros. Satisfação nas coisas que recebemos do Senhor é parte do processo. Nos alegrarmos com aquilo que temos, que recebemos do Senhor, é parte do processo e é parte desta recompensa. Então, se por um lado existe uma responsabilidade espiritual de administrarmos bem a vida, há também um efeito prático. Há uma responsabilidade prática em administrarmos a vida. Porque, não sei se você já percebeu, mas nós vivemos numa sociedade muito cansada, emocionalmente cansada, fisicamente cansada. Entender isso é entender, olhar ao nosso redor e ver como este assunto é importante hoje. Ao falarmos sobre administração de recursos financeiros, por exemplo, quantas são as pessoas que estão endividadas hoje, que precisam voltar os seus olhos para uma boa administração dos recursos?
Ao falarmos sobre tempo, quantas são as pessoas que estão esgotadas? Esgotadas de todas as formas possíveis. Há uma pesquisa recente, logo após a pandemia, que foi conduzida por uma equipe de médicos, com parceria com a Harvard University, eles trazem os dados de que 1 em cada 5 profissionais sofre de síndrome de burnout hoje nos Estados Unidos. E eu sei que no Brasil não é diferente. Profissionais de todas as áreas. As demandas aumentaram, a correria aumentou. A crise de pessoas que estão esgotadas de todas as formas. Desde o advento da lâmpada, nós temos mais tempo. Uma das grandes revoluções tecnológicas foi a lâmpada. Porque antes as pessoas só tinham a luz do sol. Então produziam enquanto tinha luz. Acabava a luz, não tem muito o que fazer, vai para casa, vai dormir, vai descansar, vai estar com a família, vai comer e pronto, para. Mas desde o advento da lâmpada, agora nós podemos fazer coisas também à noite. E desde o advento da internet, nós podemos fazer coisa o tempo todo. Agora, poder fazer não significa ter que fazer. Mas o ser humano foi ocupando todos os espacinhos da sua agenda. Amanhã, à tarde e à noite. E com o advento das redes sociais, dos streams e de tantas outras coisas on demand, que nós podemos pegar a qualquer momento, nós somos bombardeados de entretenimento, de informações e de catástrofes o tempo todo. É nos jornais, é no WhatsApp, é no Instagram, qualquer uma das redes sociais, a gente está ligado o tempo todo. Então o cérebro não para, o cérebro não descansa, nós estamos atentos o tempo todo. Tarefas que outrora nós gastávamos muito tempo, agora fazemos bem rápido. E tarefas que antes fazíamos muito rápido, agora gastamos muito tempo. Com tantas distrações. Antes, certos entretenimentos eram uma grande programação que tinha que se fazer, né? Eu quero assistir um filme novo, o que eu faço? Me programo todo para ir para o cinema. É todo um ritual, eu saio de casa, eu investo tempo, vou com a família, eu compro minha pipoca, eu me assento, eu tenho uma experiência. Agora nós temos todos os filmes na palma da nossa mão. E aí ligamos um stream, dentre os muitos streams que existem, e passamos a tarde inteira tentando achar alguma coisa para assistir, no final não assistimos nada. São muitas e muitas as ofertas que temos, e isso tem nos tornado uma sociedade cansada. Há um grande desprezo na nossa geração pelo ócio, por gastarmos tempo fazendo nada, por pararmos. Há um grande desprezo na nossa geração pelo descanso, pelas férias. Parece que virou até virtude dizer, eu não tenho tempo para nada. Eu não sei o que é férias fazem não sei quantos anos. Parece que virou virtude dizer isso. Eu não consigo ficar parado. Parece que virou virtude isso. Mas o nosso corpo não está pronto para uma atividade constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Nós não fomos feitos para isso. Descansar também é espiritual. Administrar o nosso descanso também é espiritual. Então veja, nós podemos ser maus mordomos quando fazemos de menos, quando não desenvolvemos aquilo que o Senhor nos deu para desenvolver. Mas também somos maus mordomos quando fazemos demais. Quando gastamos demais a nossa vida e principalmente quando gastamos demais a nossa vida com aquilo que é inútil. Como eu disse na última semana, pensando um pouco sobre desperdício. Talvez dos maiores desperdícios que nós podemos pensar a respeito da vida é nos tornarmos muito bom naquilo que não faz diferença nenhuma. É nos tornarmos maravilhosos em cumprir as expectativas dos outros, resolver os problemas que nem eram nossos, tentar tomar da mão do outro a responsabilidade do outro de resolver as suas situações. Talvez nos tornamos muito bons em simplesmente responder às demandas que chegam até nós. Mas falta planejamento. Então, se pensar em administração da vida é algo tão espiritual e algo tão prático, quem será que é o nosso maior e melhor exemplo para pensarmos sobre a administração da vida? Quem será? Pedro? Paulo? João? Que tal nós irmos direto para Jesus?
como Jesus administrava a sua agenda. E o texto que está diante de nós, Lucas capítulo 5, os versos 12 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. E o versículo mais chocante de todos, o verso 16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse é um dos momentos em que a agenda de Jesus nos é apresentada. E nesse texto simples, nós vemos mais um momento em que Jesus está em ação. E se tinha alguém que era ocupado, esse alguém era Jesus. Jesus estava sempre ocupado, mas ocupado do jeito certo, ocupado com as coisas certas, administrando muito bem as suas palavras, os seus atos, de forma que a Bíblia vai dizer que os milagres de Jesus, é João que nos dá essa perspectiva, que os milagres de Jesus eram sinais. Ou seja, Jesus não simplesmente distribuía milagres, os milagres de Jesus tinham propósito. Jesus podia curar a muitos e a todos os que estavam ao seu redor, mas as coisas que Jesus fazia, ele fazia de propósito e ele fazia com propósito. E nesse texto aqui nós vemos alguns absurdos acontecendo. Primeiro, o texto vai nos dizer que veio até Jesus um homem coberto de lepra. A lepra era uma das doenças consideradas pelos judeus como uma doença que tornava impuro. E lepra não era só aquilo que hoje nós chamamos de hanseníase. Havia um grande número de doenças de pele que eles tinham como lepra. Algumas eram contagiosas, outras não eram contagiosas. Algumas elas passavam sozinhas, outras nunca passavam, eram doenças crônicas. Mas dentro daquilo que era conhecido como lepra, a pessoa ficava impura. E o que significa essa impureza? Ela não só estava doente, mas aquilo tinha desdobramentos sociais e desdobramentos religiosos. Uma pessoa impura não poderia ser tocado por outras pessoas, porque essas outras pessoas também se tornariam impuras. Uma pessoa impura, uma pessoa com lepra, ela se cobria com panos. E a história vai nos contar que eles andavam por aí com sininhos, que quando viam um grupo de pessoas, eles tocavam seus sinos e diziam: cuidado, impuro passando, impuro passando. Pensa na humilhação desse negócio. As pessoas eram cortadas dos seus convívios sociais, os pais eram afastados de seus filhos, as pessoas eram deixadas para fora. Pense bem, não havia a medicina como conhecemos hoje, então uma epidemia, uma disseminação desta doença era algo a se preocupar. Então as pessoas eram colocadas para fora das cidades. E por consequência também não poderiam ir nos locais de adoração, no templo, nas sinagogas, não poderiam exercitar a sua religião. Então quando este homem chega até Jesus, ele não diz: Jesus me cura, ele diz: Senhor me purifica, porque é muito mais do que simplesmente uma cura, é uma purificação. E Jesus faz o impensado, e aí começa o primeiro absurdo. Jesus poderia simplesmente dizer: seja curado, como ele fez várias outras vezes, mas nesse caso não. Nesse caso Jesus estende as mãos e toca naquele homem impuro. Dentro daquela teologia, dentro daquela cultura, automaticamente Jesus estava se tornando impuro. Jesus toca aquele homem e diz: eu quero, seja curado. E aquele homem, aí o segundo absurdo, é curado imediatamente. Dois absurdos que a gente está mais acostumado dentro da rotina de Jesus, né? Jesus fazendo coisas absurdas. Mas aí então vem no versículo 14, que para mim é um absurdo que talvez a gente não pare para pensar nele, em que Jesus diz: não conte isso a ninguém. Fosse no nosso tempo, muito provavelmente, alguém já colocaria um curso no Hotmart, como curar leprosos. Ia querer, de alguma forma, se promover, ia chamar outros: venham aprender como curar leprosos. Mas Jesus diz: não conte nada a ninguém. O próximo absurdo
está aí na sequência do texto dizendo que as notícias sobre Jesus, elas se espalhavam mesmo assim. Interessante, né? Que Jesus fala para alguém, não conte, mas a notícia se espalha. Aí tem um absurdo nosso aqui que Jesus fala para a gente, vai e conta para todo mundo. Mas tem gente que fica quietinho, não conta nada. Mas enquanto aqui Jesus fala assim, não conte, as notícias se espalhavam. E o que Jesus faz quando a notícia se espalha? Quando as multidões vêm até ele para ouvi-lo, para serem curadas, o que Jesus faz? Cai fora. Jesus sai. Jesus vai para lugares solitários a fim de orar. Parece que isso não faz sentido. Parece que isso não encaixa. Veja, Jesus é o Messias. Jesus é o esperado. Jesus tem a mais importante mensagem de todas. E aprove ao Pai conceder ao Filho apenas 33 anos. Jesus tinha um tempo nesta terra de 33 anos. Mas o ministério de Jesus começa aos 30 anos. Então Jesus tem 3 anos e meio para fazer tudo o que ele tinha que fazer. Se você fosse o agente de Jesus, se você controlasse a agenda de Jesus, como você organizaria o tempo de Jesus? Talvez a gente já começaria fazendo com que Jesus nascesse com todos os poderes, todas as capacidades, um bebezinho, um poderoso chefinho, já fazendo de tudo. Não podemos perder tempo, são só 33 anos para a mensagem mais importante de todas. Mas o que nós temos é um Cristo que nasce, que aprende a andar, que aprende a falar e que tem uma vida ordinária durante 30 anos. E quando ele começa então a agir, agora o seu ministério está se tornando cada vez mais famoso, agora Jesus está no hype, como diz a galera hoje em dia. Jesus está no hype, está no alto. Aproveite a fama, Jesus. É isso que alguns diriam. Eu vi uma reportagem um tempo atrás daquele... já ouviram falar do Luva de Pedreiro? Viu? Luva de Pedreiro. Fazia gol, fazia, yes, receba. Aí alguém resolveu agenciar aquele homem. E queria aproveitar o máximo possível, para que ele fizesse propagandas, para que ele fizesse coisas. E esse agente deu uma entrevista e disse, eu não sei quanto tempo vai durar esse hype. Eu não sei quanto tempo essa fama vai durar, então eu tenho que aproveitar ao máximo o hype. E Jesus está no hype. Mas ao invés de aproveitar o máximo hype, o que Jesus faz? Jesus continua na sua rotina, conforme o Pai lhe havia ordenado. Nós vivemos numa sociedade do desempenho, uma sociedade de aproveitar as oportunidades, da correria, do cansaço. A forma como Jesus lidava com a sua rotina era completamente diferente. E se queremos aprender de fato a manejar melhor as nossas agendas, precisamos olhar para a agenda de Jesus, porque entenda, a nossa agenda fala da nossa espiritualidade. E todos nós temos uma agenda, seja ela organizada ou não, todos nós temos uma agenda. Todos nós temos uma série de coisas que nós nos ocupamos. E uma série de coisas que nós investimos tempo, recursos e energia. Todos nós temos uma agenda. E a nossa agenda fala da saúde da nossa espiritualidade. E como é que Jesus tratava a agenda dele? Primeiro, Jesus fazia do seu encontro com o Pai a prioridade na sua agenda. Nós vemos que enquanto a multidão está querendo Jesus, a multidão está querendo ouvir, está querendo receber curas, Jesus encontrava tempo na agenda para estar a sós com o Pai. E esse é o segredo, esse aqui é o ápice, isso aqui é o alvo dessa pregação. Esse aqui é o spoiler de tudo que eu tenho para falar hoje. Gastar tempo com o Pai. Jesus fazia deste tempo com o Pai, prioridade na sua agenda. Porque se eu não trato como prioritário aquilo que de fato deveria ser prioridade, todo o resto vira uma bagunça. Alguma outra coisa vai entrar no lugar da prioridade. Se a minha relação com Deus, se o meu relacionamento com o Pai não ocupar o lugar exato na minha vida, todo o resto perde o sentido de ser. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. E o reino de Deus não é só o que acontece quando fechamos os olhos aqui. O reino de Deus não é só o que acontece quando Jesus voltar. O reino de Deus já foi inaugurado por Jesus.
E este reino de Jesus tem uma moral diferente. Esse reino de Jesus tem propósitos diferentes. E esse reino de Jesus tem um ritmo diferente. O ritmo desse reino é completamente diferente daquilo que este mundo impõe sobre nós. O que Jesus está fazendo aqui é trazer uma maneira revolucionária de ver a vida e de ver o mundo. E a primeira coisa que Jesus nos mostra é que precisamos encontrar na nossa agenda atarefada, seja com demandas que nós já escrevemos o que é que vamos fazer, seja simplesmente vivendo e reagindo e ouvindo demandas, nós precisamos encontrar tempo para aquele que deve ser a prioridade, aquele que vai de fato trazer equilíbrio a toda a nossa vida. E se essa é a prioridade suprema, uma outra coisa que nós vemos Jesus fazendo é que ele estabelece prioridades secundárias. Jesus sabia o que era importante e o que ele deveria fazer. Veja, as pessoas vinham até Jesus para ouvir e para ser curadas. E isso não era nada ruim. Se Jesus continuasse a falar com aquelas pessoas sobre o reino, se Jesus continuasse a curar aquelas pessoas, nenhum problema nisso. Eram coisas boas, santas, justas. Mas há um outro texto, ainda em Lucas, pouquinho antes, no capítulo 4, aí, lá no versículo 42, que nós vemos de novo essa dinâmica acontecendo. Em que diz o texto que ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Em Lucas 4, 42. Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam. E quando chegaram até onde ele estava, insistiram que ele não as deixasse. Olha o verso 43. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Há um grupo de pessoas que está fazendo uma cobrança para Jesus. Marcos vai nos contar isso também lá no capítulo 1, que as pessoas estavam indo atrás de Jesus, e que os próprios apóstolos, quando Jesus estava aqui, no raiar do dia, de madrugadinha, iniciando o dia, ele estava orando. Marcos vai dizer que os apóstolos vieram até ele, e Pedro lhe perguntou onde o Senhor estava, a multidão está esperando. E Jesus simplesmente dá uma de desentendido e fala: nós vamos embora. Essa é a resposta de Jesus. Haviam pessoas que estavam colocando demandas para Jesus. Mas Jesus sabia o que era prioritário, sabia o que era importante. Não que as outras coisas não fossem boas, mas o problema é quando a gente deixa de fazer o que é prioritário, simplesmente atendendo aquilo que é bom. E veja que eu não estou falando nem de pecado, eu não estou falando nem de desperdício de vida, eu não estou nem falando de coisas erradas. Estou falando quando nós ocupamos as nossas agendas com coisas que são boas, que são justas, mas que não são as coisas que nós deveríamos estar nos ocupando a fazer. Isso dentro das dinâmicas da nossa vida. É importante definirmos prioridades. É importante pensarmos em prioridades. E por que nós precisamos pensar em prioridades? Primeiro, porque nós somos seres finitos. E aqui, você sabe que essa não é uma igreja desse tipo, e eu não sou um pastor desse tipo, que fica pedindo para você repetir as coisas, mas agora eu vou pedir para você repetir. Nós somos seres finitos. Então você vai dizer assim, ó, diga eu, agora com vontade, diga eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo o que se pode fazer. Ok? Agora, de novo, diga eu não tenho energia suficiente para fazer tudo o que se pode fazer. Agora, como dizia um pastor amigo meu, se segura na cadeira e diz: eu não tenho dinheiro suficiente para comprar tudo o que se pode comprar. Amém? Precisamos eleger prioridades. Não há tempo suficiente para tudo o que se pode fazer, não há energia suficiente para que tudo o que se possa fazer, e nem dinheiro, nem recursos, nada. Nosso tempo é finito, nós somos seres finitos, somos seres limitados. E por que é preciso pensar em prioridade? Porque as prioridades definem na prática o valor de cada coisa. Eu digo, Deus é a minha prioridade, mas Ele fica no finalzinho da minha agenda, na nota de rodapé,
escrito ainda meio torto, porque já não cabia mais na página. Mas Deus é a minha prioridade. Aonde nós investimos o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas aptidões, as nossas energias, estas são, de fato, as coisas prioritárias da nossa vida. Quer você reconheça isso ou não. Na prática, prioridade é aquilo que se faz primeiro. É daí que vem a palavra, do latim, priori, aquilo que vem antes, seja em cronologia, seja em ordem. Então tem 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Isso aqui é prioridade, aquilo que está em primeiro lugar. E à medida em que nós vamos organizando as nossas prioridades, nós vamos definindo de fato aquilo que nós amamos, aquilo que para nós é importante. Sabe que a fé cristã, ela não é meramente cognitiva. Fé cristã não é apenas aprender as coisas de Deus, aprender uma cartilha, aprender sobre Jesus, aprender sobre a vida, aprender sobre a palavra de Deus. Fé cristã não é só isso. Há um escritor, muito bom os livros dele, chamado James Smith. Tem um livro dele que chama Você é Aquilo que Ama. E o James vai falar a respeito dos nossos afetos. E como os nossos afetos são anteriores à nossa racionalização. Que de fato aquilo que nós amamos é que dirige todos os nossos esforços. Isso é algo antes do pensamento. É para isso que o meu coração inclina e é por isso que eu trabalho, eu corro, eu faço, é por causa dos meus afetos. Então é por isso que é tão difícil vencer certos hábitos. Porque se por um lado a minha mente diz, o caminho é esse, por outro lado o meu coração está dizendo, mas eu gosto tanto disso. Então, o cristianismo não é só informar a mente. Cristianismo bíblico é tratar o coração. Não é isso que o autor de Provérbios diz? Acima de tudo o que se deve guardar. O que ele diz? Guarde a sua mente. Guarde a sua razão. É isso? Guarde o seu coração. Porque é dele que fluem as fontes da vida. Coração não é só racionalismo. Coração é afetos, é desejos, são os amores. E os nossos amores são forjados pelos nossos hábitos. As coisas que nós repetidamente fazemos vão influenciando os nossos afetos, os nossos amores. Por isso que a comunidade da fé é tão importante, por isso as disciplinas espirituais são tão importantes, as práticas da fé são tão importantes. Porque são esses hábitos repetidos, que vão forjando o nosso coração, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não tem o desejo. Nós forçamos por hábitos os nossos sentimentos, até que aquilo que começa como obrigação se torne deleite. A gente pode ver isso, muitas pessoas dando testemunho sobre isso, em várias áreas da vida. Pessoas que falavam assim, eu odiava ler, e eu comecei a ler, e eu comecei a ler, e eu comecei a ler, e hoje eu amo ler. Porque os nossos hábitos vão forjando o nosso coração. E quando nós entendemos que o nosso coração precisa ser direcionado para aquilo que de fato é justo, bom, isso fica claro na forma como nós administramos as nossas agendas. Terceiro, precisamos pensar em prioridades, porque aquilo que não é feito primeiro pode nunca ser feito. Sabe quando a gente diz agora já não dá mais? Isso era importante ter sido feito lá atrás, mas agora já foi. Agora não dá. E junto com isso vem uma coisa muito importante. Inverter as prioridades gera confusão. Inverter as prioridades gera confusão. É eu me meter em algo que eu não estou preparado ainda para fazer, gera confusão. Eu ainda não tenho planejamento e nem o dinheiro, mas eu vou me meter no financiamento, vou me meter numa dívida, gera confusão. Eu ainda não estou pronto para assumir um relacionamento, uma vida a dois, a vida de família, a vida de casado, mas esse mundo vai me empurrando para dizer que eu preciso ter uma vida sexual ativa, gera confusão. Quando as prioridades não são colocadas nos lugares certos, há confusão. E há muita gente vivendo confusão porque coloca a carroça na frente dos bois. Precisamos pensar em prioridade. Por último, porque quando nós não definimos ativamente as nossas prioridades, alguma outra coisa vai fazer isso por nós.
Quando eu não decido as minhas prioridades, alguma coisa ou alguém vai decidir isso por mim. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 4, nós vemos que uma das características da agenda de Jesus é que Jesus não permitia que outros ditassem a agenda dele. Quer ver de novo o texto? Diz que as multidões o procuravam, e quando chegaram onde ele estava, insistiam para que não as deixasse. Mas Jesus disse, é necessário que eu vá. Quando eu não defino as prioridades, alguém vai tentar definir. Quando eu não tenho uma vida de relacionamento com o Pai, não deixo com que a vida do Evangelho, o conhecimento de Deus, inunde a minha rotina, alguma coisa vai colocar as mãozinhas ali para dizer quais são as minhas prioridades. Quais são as prioridades, queridos, que definem a nossa agenda? Se não é o Evangelho, se não é a relação com o Pai, o que é que pode definir a nossa agenda? Às vezes o que pode definir a nossa agenda são as expectativas dos outros. O que os outros esperam que a gente faça. E há muita gente que vive na expectativa dos outros. O que os outros desejam, eu faço. Pode ser também o medo da minha imagem diante dos outros. Já viu aquele que diz assim, eu tenho dificuldade para dizer não? Eu sou um desses. Tenho dificuldade para dizer não. E às vezes a urgência do outro, que o outro tinha que ter resolvido, vem, me apresenta, e aí eu abraço a urgência que não era minha, porque eu tenho dificuldade de dizer não. Aí me sobrecarrego. O que essa pessoa vai pensar de mim se eu não fizer aquilo que ela está me pedindo? E se eu não defino a minha agenda com base nesse relacionamento com Deus, de uma maneira pensada, alguma outra coisa vai apontar para a minha agenda. Às vezes é a busca da alegria em meio às atividades que define a minha agenda. É aquele que só se sente bem agindo. É aquele que só se sente bem fazendo alguma coisa. É aquilo que nós chamamos de ativismo. Ou às vezes é o resultado desse processo que vai me trazer satisfação. Então eu vou fazer isso porque eu estou vendo lá na frente. O dia que eu chegar lá, o dia que eu pegar esse resultado, aí nesse dia eu vou estar pleno e satisfeito. E aí isso define a minha agenda. Ou simplesmente reagindo às urgências e às demandas que estão ao nosso redor. Eu nem penso. Eu nem tenho um plano, eu nem tenho um plano de ação, eu nem tenho uma agenda. Eu vou acordar, essa é a minha agenda. E depois? Depois, teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Conforme cada coisa vai acontecendo, eu vou vendo o que eu faço. Mas quando o Evangelho molda a nossa agenda, quando o relacionamento com o Pai molda a nossa agenda, primeiro, eu sei que a minha identidade é a identidade de filho, eu não preciso me provar para ninguém. Eu não preciso me mostrar para ninguém. Não é que eu vou sair desagradando todo mundo de maneira voluntária. Mas eu sei que eu vou desagradar algumas pessoas aqui e ali. E se eu não estiver resolvido com o Pai, aquele que precisa me receber, me recebeu. Aquele que eu preciso agradar, se agrada de mim, não pelos meus méritos, mas por quem Ele me fez ser em Cristo Jesus. Então a minha agenda não precisa ser mais medida por o que os outros vão pensar de mim. Não, eu vou viver pelos propósitos que Deus direciona para a minha vida. Jean, mas se eu fizer isso, o que a minha família vai pensar? O que os meus amigos vão pensar? Eu não estou nem aí. Aquele que eu quero agradar é o Senhor. Se de fato é o Evangelho que molda os meus afetos, eu vou me refugiar na alegria da salvação. E não tentar me alegrar na atividade. Ou naquilo que uma atividade pode me trazer. Eu vou entender que as minhas ações, o meu fazer, precisa ser consequência da minha salvação. E não pensar que ela é a causa da minha salvação. Sejam coisas que eu faço religiosamente, sejam coisas que eu faço no dia a dia. É Deus quem me sustenta. E Ele pode fazer isso por meio do meu trabalho. Mas eu preciso entender, não é o meu trabalho que me sustenta. É Deus quem me sustenta. Por isso eu faço o melhor que eu posso com o trabalho que Ele me deu. Mas se alguma coisa dá ruim, eu continuo com meu coração em Deus, porque é Ele quem me sustenta, com ou sem trabalho. É Ele quem faz. Isso precisa me colocar numa postura de boa administração, sim, da vida, com o coração guardado em Deus. Na agenda de Jesus, queridos, Ele se orientava por propósito e não por demanda.
Jesus deixa isso muito claro no texto que nós lemos. Ele diz: foi para isso que eu fui enviado. A multidão dizia: Senhor, fica um pouco mais. E Jesus diz: eu tenho que ir para outros lugares. Eu tenho outras coisas para fazer, porque foi para isso que eu fui enviado. No texto de Marcos capítulo 1, Jesus diz: foi para isso que eu vim. Jesus tem plena consciência de quem Ele é e do que Ele deve fazer. É o propósito que dirige a vida e a agenda de Jesus. Nessa relação com o Pai, é que essa consciência de propósito vai se amadurecendo. É nesse conhecimento de quem Deus é, que esse conhecimento vai se amadurecendo. Jesus deixa isso claro inúmeras vezes. Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E à medida que eu entendo o meu propósito de fato, eu posso servir melhor os outros. Eu gasto menos tempo com aquilo que não é o meu propósito, e eu tenho mais disposição, mais energia e mais capacidade para fazer aquilo que eu vim para fazer. Há alguns que foram chamados para pregar, e aquele que entende isso, vai dar o seu melhor em fazer isso. Há outros que foram chamados para aconselhar, e sabem que esse é o melhor que eles podem fazer, por isso não vão fazer outras coisas, tentando agradar pessoas. Há outros que sabem que foram chamados para resolver pequenos problemas. Tem gente que é bom nisso. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que é bom para resolver pequenos problemas. Que quando dá um ruim, você fala assim: vou chamar fulano, que fulano é bom para resolver isso. E quando eu entendo que o Senhor colocou nas minhas mãos essa capacidade, eu posso entregar essa graça em serviço ao reino, às pessoas, eu posso servir melhor. Entender o propósito é algo fundamental, queridos. Porque os nossos propósitos determinam as nossas prioridades, e as nossas prioridades determinam onde nós vamos investir os nossos recursos. Mas enquanto eu não sei quem eu sou o que os outros querem que eu seja. Eu sou o que as agendas dos outros definem que eu seja. Eu sou o que o sistema desse mundo diz que eu tenho que ser. Eu sou as expectativas da minha família, eu sou a expectativa dos meus amigos, eu sou um aglomerado de ideias e de informações que dão mais dinheiro, porque é isso que estão dizendo, que eu tenho que viver para ter mais dinheiro. Não, eu tenho que estudar para poder ter um bom emprego, para então ser alguém na vida. Ou seja, enquanto eu não tiver um bom emprego, eu não ganhar muito dinheiro, eu não sou alguém na vida, a minha identidade está pautada em quanto eu tenho de retorno financeiro. Enquanto eu não entendo quem eu sou, alguma outra coisa vai impor as suas agendas sobre mim, e é por meio disso que eu vou viver. E qual é o nosso propósito, queridos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que é que eu estou aqui? Existe o propósito geral e existem os propósitos específicos. E sobre os propósitos específicos, você não pode perder as próximas mensagens. Quando vamos pensar um pouco a respeito de dons, de talentos, talvez algumas dicas vão ajudar você a entender o seu propósito. Mas enquanto os propósitos específicos são tão customizados, há um propósito geral. Que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, no versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas, parafraseando, elas encontram o seu lugar. Buscar a Deus é o nosso sumo propósito. Charles Spurgeon, no seu catecismo puritano, a primeira pergunta do catecismo puritano é: qual é o objetivo principal do homem? E recheado de textos bíblicos, Charles Spurgeon vai dizer: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. É para isso que a gente existe. E enquanto isso não for prioridade na nossa vida, nada mais vai fazer sentido. A gente vai enfiar outras prioridades no lugar, outros propósitos no lugar, mas não vai fazer sentido. Porque enquanto eu não entender que foi para a glória de Deus que eu fui criado, nada faz sentido. Mas quando eu entendo que foi para a glória de Deus que eu fui criado, eu olho para aquilo que Ele colocou nas minhas mãos e agora sim, eu posso fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Agora eu sei que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho, que eu posso glorificar a Deus em casa, eu posso glorificar a Deus com as coisas que Ele me deu para fazer. Quando eu entendo que para a glória de Deus Ele me deu um corpo e eu sou responsável por esse corpo, aí sim,
Como eu disse na quinta-feira aqui com os irmãos do nosso estudo, aí sim, diminuir a quantidade de açúcar passa a ser um ato de adoração. Aí sim, frequentar uma academia passa a ser um ato de adoração. Quando eu entendo que este corpo foi feito para glorificá-lo. Quando eu entendo que o Senhor me colocou nessa sociedade como alguém que manifesta justiça, aí sim, eu posso trabalhar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, mas sabendo que aqui eu sou um agente de transformação desse reino. Aqui, Deus está me usando para trazer ordem nesse mundo. Deus está me usando para ministrar, não só de maneira espiritual, mas de maneira prática, fazendo com que esse mundo seja um pouquinho melhor, um pouquinho mais justo. Quando eu entendo que é em Cristo, é no Senhor, que o propósito ganha de fato sentido. Então, para a gente poder pensar e aplicar, faça do seu relacionamento com Deus aí a prioridade na sua agenda. Antes de mais nada, coloque na sua agenda. Talvez seja a hora de construir uma agenda. E de maneira intencional, de maneira ativa, colocar tempo com Deus na sua agenda. De realmente escrever. Domingo, 19 horas, tempo com Deus. Segunda-feira, 6:30 da manhã, tempo com Deus. De ativamente definir, porque se você não fizer isso, se você ficar esperando que vai cair do céu, na hora que der eu faço, não, eu estou pensando em Deus o tempo todo, tire tempo a sós com o Pai. Deixa eu fazer uma pergunta séria. Se Jesus parava as atividades dele para ter tempo com o Pai, será que nós estamos melhor que ele, que não precisamos nem disso? Não precisamos de tempo com Deus? Já estamos tão assim com Deus que não precisa disso. Faça do seu relacionamento com Deus prioridade na sua agenda. Segundo, examine a sua agenda e reorganize as suas prioridades de propósito e com propósito. Veja quais são as coisas que deveriam estar e não estão, e aquelas que estão e não deveriam estar. Quanto do seu tempo você está empregando em coisas que são inúteis, ou que são boas, mas estão tomando tempo daquilo que é prioritário, daquilo que não volta atrás, daquilo que é fundamental, daquilo que é base. Reorganize a sua agenda com base no propósito que você ganhou no seu relacionamento com Deus, no tempo de oração, no tempo de busca, no tempo de conhecer a palavra, no tempo de devoção, das disciplinas espirituais, afinando o seu coração com Deus, que esse tempo possa apontar para você as prioridades. E por último, não espere que as prioridades dos outros sejam as mesmas que as suas. E aí a gente tem que aprender a respeitar. Mas fulano não faz o que eu faço. Cada um está na sua. Respeite as prioridades do outro. Não espere que o outro faça o que você faz. E também não tente se colocar na agenda do outro. Deus te fez de maneira única. É na sua comunhão com o Pai que você de fato vai realinhar os afetos e realinhar a sua agenda. Amém, queridos? Nossa agenda expõe um diagnóstico da nossa espiritualidade. Nosso senso de propósito é que vai ditar de fato as prioridades da nossa agenda. E é por meio dessa relação íntima com Cristo e com o Evangelho que os nossos afetos são moldados. Não estou dizendo isso como se eu já tivesse alcançado, muito pelo contrário. É até difícil pregar isso com a minha esposa por aqui, porque eu não cheguei lá. Eu preciso muito de Deus para organizar a minha agenda, o tempo que eu gasto da minha vida, os meus recursos, as minhas aptidões. Não digo isso como alguém que já chegou. Também não digo isso como algo que a gente resolve do dia para a noite. Nós estamos apontando para um ideal. Nós estamos apontando para Cristo. Mas nós temos que lidar com as agendas do agora. E talvez seja necessário resolver alguns compromissos, delegar alguns compromissos, abolir alguns compromissos. É pensando nisso que a gente se coloca em atenção e vive de maneira diferente. Mas eu não posso parar sem dizer do Evangelho. O Senhor nos colocou na agenda dele. Cristo nos colocou na agenda dele. Por amor, o Pai nos inseriu na agenda de Jesus.
Assim como aquele leproso que chegou até Jesus, todos nós éramos impuros. Impuros diante de Deus, impuros uns para com os outros, impuros para com a administração dessa vida. Mas um dia Cristo nos encontrou, e um dia Ele nos tocou. E ao nos tocar, Ele nos purificou. Só que para nos purificar, Jesus se fez impuro. Jesus assumiu sobre si a nossa impureza, assumiu sobre si o nosso pecado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E desde então, agora podemos ter um novo relacionamento com o Pai. Um novo relacionamento uns com os outros. E um relacionamento completamente diferente com a vida e com a agenda. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.